Amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deixa eu me organizar aqui. Enquanto eu me organizo aqui, você pode ficar sentado mesmo. Como eu costumo ler, às vezes, vários textos, e aí eu peço aos irmãos que fiquem sentados mesmo. Abra no livro de Isaías aí, capítulo 58, tá? Nós vamos estar lendo no capítulo 58 e depois um versículo no 59. Isaías, capítulo 58, o livro de Isaías. Aleluia. Vou esperar todos acharem para nós acompanharmos aí o texto. Isaías, capítulo 58, nós vamos ler só o versículo 9. Amém? Vamos dar início então? Amém? Vocês me ajudam aí em oração aí? Amém, né? Vamos lá. Na verdade, presta atenção aqui. Aqui o profeta Isaías mesmo, no capítulo 55, se não me falha a memória, ele diz assim, que a palavra dele não volta vazia. Muitas das vezes, nós que pregamos, às vezes subimos aqui, nós às vezes ficamos um pouco nervosos, que é natural, mas o que vai fazer a diferença não é a palavra do Amauri, do Marcos Paulo, do pastor Everton ou de qualquer um outro pregador. O que vai fazer a diferença realmente é a palavra de Deus, né? E essa palavra que vai ser ministrada para você aqui nesta noite, também, ela não vai voltar vazia. Abra o seu coração e receba essa palavra no seu coração. Isaías capítulo 58, versículo 9, ele diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Amém? Presta atenção, capítulo 59, versículo 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos, o quê? Pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aleluia, aleluia. Só até aí, irmãos. Aqui nós lemos 3 versículos, um do capítulo 58, outro do 59, né? O 58 ele diz: então clamarás e o Senhor responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o dedo que ameaça e o falar injurioso. Tudo, a palavra que for ministrada aqui na frente, seja por qualquer um pregador, em primeiro lugar, você tem que querer receber essa palavra. Isaías mesmo aí no capítulo 1, no versículo 19, ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, se você quiser, se você ouvir essa palavra e deixar essa palavra entrar no seu coração, essa palavra vai fazer a diferença na sua vida, no meio da sua família, no local onde você trabalha. Essa palavra vai trazer transformação e vida em abundância para você. Você crê nisso, querido? Aleluia. Os 2 profetas, outro dia eu ministrei sobre o profeta Jeremias, hoje sobre o profeta Isaías. São 2 profetas que eles passam a maior parte do tempo deles ali em Judá, ali em Israel,
trazendo uma reflexão, buscando, chamando aquele povo de Israel, de Judá, para uma reflexão. E hoje não é diferente. As nossas pregações, elas não podem ser diferente do que era lá atrás, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia, ela é o nosso manual de prática e fé. A mesma palavra que fez a diferença lá na época de Isaías, depois de Jeremias e de todos os outros profetas, é a mesma palavra que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida hoje. Hebreus 13:8, a palavra de Deus diz que Jesus, que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã e eternamente. Ou seja, então, querido, por esta palavra, ser uma palavra que foi liberada, que foi escrita há quase 3.000 anos atrás, ela não é diferente, ela não vai agir diferente na vida daquele povo do que vai agir na sua vida hoje também. A palavra de Deus ministrada pelo profeta Isaías e pelo profeta Jeremias eram palavras de exortação, muitas das vezes palavras duras, palavras que eu tenho certeza, eu conjecturo, é claro, né, que o profeta Isaías e o profeta Jeremias, eles não queriam muitas vezes ter ministrado, eles não queriam muitas vezes ter liberado essa palavra, né? Lá, se nós formos voltar lá no livro de Jeremias, a palavra diz que Jeremias, ele profetizou sobre a escravidão que o rei da Babilônia ia exercer sobre o povo de Israel, sobre um povo escolhido, um povo separado, um povo que foi levado ali para aquela terra para poder viver na presença de Deus. E enquanto eu ministrava, querido, esta palavra, eu trazia para os nossos dias de hoje. Nós vivíamos uma vida desregada, nós vivíamos uma vida de toda maneira, de toda sorte de imundícies. Nós bebíamos, nós fumávamos, nós mentíamos, nós fazíamos qualquer coisa que viesse à nossa mão para fazer, nós fazíamos. Mas aí Deus nos tirou, Jesus nos encontrou um dia, eu e você, levantamos a nossa mão para Ele, e a partir daquela data, a nossa vida começou a mudar, a nossa vida começou a ser transformada. E eu olho para esse povo de Israel aí, esse povo que Jeremias e que Isaías pregava para eles, liberava uma palavra para eles e dizia para eles: olha, se vocês não consertarem as suas vidas espirituais, vocês vão ser escravos, vocês vão para um reino de escravidão. E eu não vejo muita diferença nos dias de hoje. Nós às vezes levantamos as nossas mãos para o Senhor, confessamos o Senhor Jesus, mas com o passar do tempo, nós começamos a nos identificar de novo com o mundo. E é isso que o profeta Isaías, ele está trazendo para a minha vida e para a sua vida, querido, nesta noite. Para que nós venhamos todos os dias pedir ao Senhor que renove a aliança dele conosco, pedir um conserto com o Senhor, porque todos nós que estamos aqui, nós queremos o favor de Deus sobre a nossa vida. Todos nós que estamos aqui, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos que a presença dele venha sobre a nossa vida. Nós queremos ver, eu tenho certeza que eu e você que estamos aqui nesta noite, nós queremos ver que a bênção dele visite a nossa casa, que a mão dele esteja protegendo a nossa família, protegendo os nossos filhos, guardando a nossa descendência, a nossa geração, porque a palavra de Deus diz que a nossa descendência, a nossa geração será uma bênção sobre esta terra, e é para isso que eu e você estamos aqui, buscando a Ele, clamando a Ele, para que esse favor dEle venha a ser exercido e declarado sobre a nossa casa. E o profeta está dizendo: a mão dele não está encolhida,
que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não ouvir a sua oração. Sabe o que eu aprendi aqui, querido, esta tarde, meditando o dia todo nessa palavra? É que o mesmo Deus que ouviu Isaías, Jeremias lá atrás, o mesmo Deus que ouviu aqueles profetas, é o mesmo Deus que está aqui hoje ministrando para a sua vida e que vai ouvir as suas orações. Nós precisamos aprender e deixar assentar isso no nosso coração, que Deus, Ele não muda, Deus é imutável. O Deus que operou na vida de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, é o mesmo Deus, Marcos Paulo, que vai continuar operando na sua vida, é o mesmo Deus que vai continuar sustentando a sua esposa, a sua filha, a sua descendência. É o mesmo Deus que vai abençoar a sua vida. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouçam. Ou seja, o profeta Isaías está dizendo: olha, não tem nada de errado com Deus, e ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você também: não tem nada de errado com Deus. O mesmo Deus que operou lá no passado é que vai operar hoje na sua casa, na sua família, lá nas suas finanças, querido. É só você acreditar, é só você confiar, é só você querer que Ele vai agir. O que acontece é que muitas das vezes Deus, Ele quer que nós andemos num propósito reto, sem mentiras, sem nos desviar para a direita. A Bíblia toda de Gênesis, Apocalipse, ela nos determina: olha, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O apóstolo Paulo, ele falou: não, prossiga sempre para o alvo, não olhe para trás. Ou seja, não olhe para aquilo que ficou para trás, olhe para frente. O que pode acontecer é de você desviar, e a minha Bíblia e a sua Bíblia, que os nossos pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ah, mas Deus não está respondendo, Amaury. Espera aí, Ele está dizendo aqui que existe uma separação. Se houver um pecado, existe separação, e até o final da mensagem eu quero trazer para você uma ilustração, aonde você vai ver, aonde você vai testificar de que o pecado, a iniquidade faz separação, não deixa a bênção do Senhor te alcançar. O profeta traz para nós nos dias de hoje, nesses 2 versículos, pecado e iniquidade, para que em pleno século 21, eu e você possamos refletir sobre o pecado que desagrada a Deus. O que é a iniquidade? O que é o contrário à justiça de Deus? Ou seja, a justiça, parcialidade, arbitrariedade, atos perversos, crueldade. Isso é iniquidade, malignidade, malevolência. Pecado e iniquidade é transgredir as leis normais, morais e éticas que nós aprendemos com a palavra de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Pecado e iniquidade é transgredir as leis normais, morais e éticas, sem arrependimentos ou escrúpulos. Nós vemos hoje, querido, há algum tempo eu fiquei sabendo de um pastor que pregava e adulterava. Bom, isso até conheci um, né, aqui fora daqui. Fora daqui, tá? Não é aqui não. Mas esse outro eu não conheci, mas eu fiquei sabendo que ele comentou com um amigo que estavam no mesmo hotel. Ele falou: eu adulterei, mas eu continuo pregando do mesmo jeito. Sabe, querido, é a palavra que você ouve, ela entra aqui, sai aqui, não faz diferença. Sabe, querido, a nossa vida, ela tem que estar consagrada. Eu anotei aqui, ó, a iniquidade
é transgredir as leis normais, morais e ética sem arrependimento e escrúpulos, sabe? Então é necessário nós estarmos vigiando 24 horas. Quais são as características diante destas referências? Quais são as suas características diante dessas referências? A mensagem é para chamar eu e você também ao arrependimento. Nós estamos parecidos com Jesus ou com o mundo? O nosso amigo pregador de domingo, Marcos Paulo, pregou aqui uma mensagem também para reflexão, para nós refletirmos, né, Marcos Paulo? Joio ou trigo? O que é que nós somos? Nós somos joio ou trigo? O joio, querido, é aquele que vai ser arrancado e queimado com fogo inextinguível. Ou seja, essas mensagens de reflexão é necessário. Muitas das vezes nós não queremos pregar essa mensagem mesmo que Deus me deu, já tem um mês mais ou menos. Deus falou ao meu coração para mim estar ministrando sobre o pecado e iniquidade. Às vezes você reluta, você fala, não, Senhor, o que eu vou ficar pregando, falando isso para a igreja? Mas nós não temos que relutar, nós temos que obedecer. Nós temos que nos preparar e trazer a mensagem para que essa mensagem faça diferença na vida da igreja. Joio ou trigo? Será que nós refletimos sobre a mensagem de domingo? O que é que nós somos no meio do povo de Deus? Na célula, o irmão Hélio, ele questionou, ele perguntou, quanto de vocês aqui podem responder se vocês estão mais parecidos com Jesus ou com o mundo? Confesso, querido, que a maioria ali ficou constrangido. Nós ficamos constrangidos, não por causa da pergunta, porque é necessário se perguntar para trazer um alerta para a nossa mente, para nós podermos vigiar, né, Maria Lúcia? E eu pergunto para a igreja, você, a cada dia que passa, você está parecido com Jesus ou com o mundo? Reflita nesta noite, Deus requer de nós uma vida sem hipocrisia, para que Ele possa exercer sobre nós misericórdia, perdão e juízo. Mas não tem como Ele exercer misericórdia, perdão e juízo sobre a nossa vida, se nós não nos entregarmos para Ele, de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que nós só vamos encontrar o Senhor quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. A palavra diz que quem incomoda do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Mas se você não se entrega, se você não busca essa presença do Espírito Santo para a sua vida, como que ele vai te incomodar? Se nós não tivermos essa presença do Espírito Santo, nós vamos pecar e não vamos ser incomodados, como o caso desse pastor. E eu quero falar algo para você nessa noite. Qualquer que seja a área, se você está cometendo um pecado, uma iniquidade, em primeiro lugar, o profeta aqui está dizendo que existe algo que vai impedir a sua oração de chegar até diante do trono da graça.
existe uma barreira, existe uma nuvem que impede Deus de enxergar o seu rosto, que impede a nossa oração, Marcos Paulo, de chegar até diante dele. Muitas das vezes a gente brinca, né? A nossa oração vai até no teto e volta. Não, mas é verdade. Se você estiver cometendo pecados, iniquidades, a sua oração não vai passar do teto. Mas Deus, o Senhor não está respondendo a minha oração, a minha esposa, o meu filho, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, a minha parentela, Senhor, nada acontece, querido. Abre o seu coração, seja sincero com Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que se você está cometendo qualquer tipo de pecado, pecadinho, pode? Pode, pastor? Pecadinho? Pode? Não. Mesmo que seja um pecadinho, querido, eu estou pregando para vocês, mas eu estou pregando para mim também. Porque se nós não vigiarmos 24 horas, nós pecamos, nós saímos da direção do Espírito. E se você está cometendo, por mínimo que seja, e o Espírito Santo de Deus não está te incomodando, eu quero dizer para você, existe algo errado na minha vida e na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que é Ele que nos incomoda, que é Ele que testifica em nós sobre o pecado e o juízo. Aleluia. O profeta está dizendo para o povo de Judá e para o povo de Deus que eles não estavam recebendo o favor porque eles preferiram confiar em vaidades, em mentiras, e aceitavam e concebiam o mal e dava à luz a iniquidade. E é isso, querido, que se eu e você não vigiarmos, acontece na nossa vida. É isso que vai nos mover se nós não vigiarmos. Nós vamos confiar em mentiras, nós vamos conceber o pecado, a iniquidade, e vamos seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Ele chamava aquele povo para o arrependimento, mas eles preferiram confiar em vaidades e mentiras, e aceitavam, concebiam o mal e davam luz à iniquidade. Provérbios, versículo 15. Aleluia. Provérbios, versículo 15, capítulo 15, primeiro, né? Provérbios, capítulo 15, versículo 28 e 29. O sábio Salomão. Amém, queridos? Diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda em maldade e iniquidade. Versículo 29, o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração do justo. Né, Mateus? Né, Dom? Né, Nayara? Olha só que coisa linda. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração do justo. Se você agir com retidão, querido, com honestidade, com santidade, buscando ao Senhor, a sua oração, com certeza, vai ser ouvida lá no céu. Amém? Aleluia. Em 2 Crônicas, a palavra de Deus diz: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, olha só, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Aleluia. Quantos aqui querem ter os seus pecados perdoados?
Aleluia. E sararei a sua terra. No versículo 15 de 2 Crônicas 7:15, ele diz assim: e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. O profeta Isaías diz que o nosso pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus, que ele não vai ouvir as nossas orações. Aqui ele já diz: se você se converter dos seus maus caminhos, ele diz assim: estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à sua oração. Sabe, querido, a coisa mais gostosa que tem é quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por um vento forte, você ora e o Espírito Santo te consola. Não tem preço de você saber que a sua oração, ela não está batendo no teto e voltando. Não, é você orar e Deus testificar, o Espírito testificar em você que a sua oração está chegando de diante do Pai. O profeta Isaías, ele está atestando que existe uma barreira separatória entre nós e o nosso Deus, e que nós precisamos eliminar essa barreira. O nosso acesso tem que estar livre, fora pecado, fora iniquidade da vida do crente. Será que eu posso ouvir um amém? Fora pecado, fora iniquidade. Fora iniquidade, fora toda ação contrária, moral à santidade. Chega, querido, de nós olharmos aí para botecos e ver cristão fazendo coisas que não poderia estar fazendo. Ver cristãos vivendo uma vida dupla. Crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Não, não pode, querido. Não pode. Você pode ir num bar? Pode. Mas a pessoa vai olhar e vai ver que você está bebendo Guaraná, que é Guaraná mesmo. Eu evito até de beber Guaraná em boteco, né? Mas se alguém quiser conferir, pode ir lá conferir, é Guaraná mesmo. Mas o que nós temos visto, querido, nos dias de hoje, é que tem muitos crentes vivendo uma vida dupla. Eu não vim aqui nessa noite, querido, para recriminar ninguém ou para apontar defeito de ninguém, não. Eu vim aqui trazer uma palavra de exortação para a sua vida, aonde o Espírito Santo é que me deu esse tema, essa mensagem, e colocou no meu coração para estar liberando para a sua vida nessa noite. Aleluia! Chega de nós vermos cristãos levando vida dupla. A Bíblia diz que se você, o apóstolo Paulo falou, né? Se você está em Cristo, você é nova criatura. Então não tem essa de viver uma vida dupla, não. O pecado, querido, com pecado, sem favor de Deus, diga comigo, com pecado, sem favor de Deus. Não adianta, querido. Se nós vivermos uma vida de pecado, de iniquidade, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que nós não teremos o favor de Deus sobre a nossa vida, que os ouvidos dele vai estar agravados, para não ouvir a nossa oração, que a mão dele, que lá em Isaías 41, ele diz que com a destra fiel dele, ele estende para você, mas se tiver em pecado, a Bíblia diz que a mão dele não vai te alcançar. Sabemos, querido, que aquele povo que saiu do Egito, aquele povo, eles não iam ficar, não iam morrer ali no deserto. A Bíblia diz que Deus tirou aquele povo ali, o povo de Israel do Egito, para eles irem para uma terra que mana leite e mel, para eles viverem o melhor da vida deles. Chega de sofrimento, chega de opressão, isso eles já viviam lá no Egito, mas o que acontece? Eles chegaram lá no deserto e começaram a murmurar, começaram a blasfemar, começaram a se revoltar contra Deus e até contra Moisés. O que aconteceu? Ficaram ali 40 anos no deserto peregrinando, uma viagem que poderia fazer talvez em 2 meses, 4 meses, no muito 1 ano.
Ficaram 40 anos e muito daqueles, a maioria deles, não herdaram a terra que mana leite e mel. Não se assuste, querido, porque é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que nem todos que dizem amém, amém, herdará o reino dos céus. E a Bíblia diz que aquele povo ficou ali no deserto, somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. A Bíblia diz que Josué, quando ele assumiu a liderança, quando Moisés morreu, Deus fez uma promessa para ele. Está no livro de Josué 6, 7 e 8. No capítulo 6, a Bíblia diz que Deus faz uma promessa para Josué e fala para Josué: Josué, você vai passar por Jericó, eu vou te entregar também a cidade de Ai, nenhum vai poder com você, todos vão se submeter a você, todos vão se curvar diante de você. A Bíblia diz que Josué, ele chega ali, Deus dá a estratégia para ele ali diante de Jericó, de rodear a cidade 7 vezes, 7 dias por semana. Mas tinha um detalhe que nós temos que trazer para a nossa vida: toda vitória que eu e você quisermos, primeiro lugar, nós temos que colocar na frente a presença de Deus. A Bíblia diz que uma das estratégias de Deus para Josué foi: Josué, você vai chamar todos os guerreiros, você vai rodear a cidade 7 dias, vai rodear ela 7 vezes, mas uma coisa, coloca a arca da aliança na frente. E a arca da aliança representava a presença do Deus vivo. E a Bíblia diz, querido, que Josué toma a cidade de Jericó e vai em direção a Ai. Quando ele envia os homens, os guerreiros dele na cidade de Ai, que era uma cidade bem menor, que não necessitaria de tantos soldados, e o conselho ali falou: não, vamos enviar menos soldados. Eles enviaram menos soldados, mas a vitória não chegou. O povo de Israel foi posto para fora da cidade de Ai. O povo de Israel, os soldados de Josué, perderam a batalha para o povo de Ai. E eu já estou caminhando para encerrar, mas eu quero primeiro que você me pergunte: por que, Amauri? Abra comigo no livro de Josué. Josué capítulo 6. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Josué capítulo, vamos para o 7. Josué capítulo 7, versículo 6. Vou te responder por que Josué não teve vitória com o povo de Ai. Josué capítulo 6 diz assim: então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Versículo 7, disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para que nos fazerem perecer? Tomara nos contentaríamos com ficarmos da além do Jordão. Querido, preste atenção aqui. Quando Deus dá a ordem para Josué, lá no capítulo 6, a Bíblia diz que Deus determinou para eles o seguinte: vocês vão tomar Jericó, mas não vão pegar nada que tem em Jericó, porque o que está ali é contaminado. Mas quando eles saíram de Jericó, quando eles foram em direção a Ai, para conquistar Ai, e perderam a batalha contra a cidade de Ai, Josué, o que é que ele faz?
no versículo 6, então Josué rasgou as suas vestes, ele buscou ao Senhor: Senhor, por que o Senhor nos deu Jericó? Porque o Senhor derrubou uma muralha quase que intransponível, e agora nós perdemos a batalha, e a promessa que o Senhor nos fez. Aí é que entra a história de Acã. Quem conhece aqui, levanta a mão. A história de Acã. A Bíblia diz que Acã, querido, Acã era um dos homens de Josué. Acã, ele pegou prata, ele pegou ouro, ele pegou uma capa babilônica e enterrou dentro da tenda dele. E Deus revelou a Josué que era o pecado que tinha feito ele perder a batalha de Ai, contra os povos de Ai. O que eu quero trazer, querido, para a minha vida e para a sua vida nessa noite é: o pecado e a iniquidade nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, no versículo 13 de Josué capítulo 7, versículo 13, ele diz assim: olha, dispõe-te e santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisa condenada no vosso meio, ó Israel, e os vossos inimigos e aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio coisas condenadas. Ou seja, enquanto não eliminar do vosso meio o pecado. Vamos em frente para nós terminarmos. Versículo 19: disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. Meu Deus! Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente o quê? Vocês estão aí ainda, gente? Estou terminando, viu? Estou terminando. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, e cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Meu Deus. Queridos, deu para entender a mensagem? Josué toma posse de Jericó, uma cidade quase intransponível. Chega num povinho pequeno e perde a batalha. Deus revela para ele o pecado. Tem pecado escondido no meio do arraial. Pergunta para o seu irmão: se você quer vitória, elimina o pecado. Você pode aplaudir o Senhor? Enquanto eu tomo a água aqui. Aleluia. Eu prometo que eu encerro em 5 minutos. São 8h45. O pecado que estava no meio do arraial fez com que Josué e todo aquele povo perdesse a batalha contra Ai. Não tomasse Ai como herança do Senhor, como promessa do Senhor. E eu quero, querido, encerrar falando justamente sobre o pecado e a iniquidade. Que você vai comigo lá no livro de 1 João. Se você pegar em Apocalipse e voltar, você chega em 1 João rapidinho. 1 João, no capítulo 1, para nós encerrarmos. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, a partir do versículo 5. E eu prometo que eu devolvo o microfone.
Amém? Uma vez o pastor falou assim: eu estou encerrando. Eu falei: amém. Oh Jesus, vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 8, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Oh meu Deus do céu, se, diga comigo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te perguntar, você recebeu essa palavra no seu coração? Glorificado seja o nome do Senhor. Deus sabe com a quantidade de temor e tremor que eu venho aqui à frente entregar uma mensagem para você. E como o próprio Isaías disse, a palavra não volta vazia. Não tenho dúvida nenhuma de que o Espírito Santo falou com pessoas aqui nesta noite. E essas palavras, como o Marcos Paulo, como os pastores têm pregado aqui, palavras de exortação, querido, elas fazem bem para nós, para nossa alma, é para nos trazer de volta para a presença do Espírito Santo, para que nós sejamos cheios verdadeiramente do Espírito Santo, e quando nós estivermos para pecar, Ele vai testificar no nosso coração: dê um passo atrás, não peque, porque é Ele que testifica o homem do pecado e do juízo. Amém, queridos? E com essa palavra, eu fecho a mensagem e devolvo o microfone para quem é de direito. E que você possa ser abençoado e continuar sendo abençoado. Deixa essa palavra de exortação, querido, no seu coração, ficar guardada, gravada no seu coração, em todo momento, 24 horas, medite nessa palavra, 24 horas, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé? No nome de Jesus. Talvez você entrou por essas portas e precisa se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros. Preste atenção para você entender. O que vai te condenar ao inferno, o que vai te levar para o inferno, não são os pecados que você comete, é a falta de arrependimento, é a falta do perdão para esses pecados. Que nesta noite você receba essa palavra e entenda: uma vida de pecado, ela te afasta do Senhor, mas uma vida de arrependimento, ela te aproxima e te leva para perto do Senhor. Não é para você olhar e falar assim: meu Deus, o fulano está aqui do meu lado e Deus está falando com ele. Não, é eu e você. Puxa isso para você aqui hoje e pensa assim:
O que está me afastando do Senhor? Qual é o meu pecado? A minha falta de buscar o Senhor? Porque talvez você não está num pecado famoso, sexual, mas a falta de buscar o Senhor também é pecado. A falta de cumprir aquilo que Deus quer também é pecado. A falta de fazer o bem, né, sabendo que tem que fazer, é pecado. Então feche os seus olhos e converse com Deus aí no seu lugar. Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Deus, é muito bom sermos confrontados. Coisa gostosa, meu Pai, é o Senhor chamar-nos ao arrependimento. E nós sabemos, meu Deus, que essa noite é uma noite de perdão. Sempre, Deus, que o Senhor expõe os nossos pecados, sempre que o Senhor expõe as nossas falhas, o Senhor expõe por amor, por cuidado. A minha oração, Deus, é que os nossos olhos venham se voltar para dentro de nós nesse momento, que os nossos ouvidos se voltem para a Tua voz, e que em nome de Jesus o Senhor nos mostre aquilo que tem nos afastado do Senhor, e não apenas nos mostre, mas também nos conceda forças para darmos um passo em direção ao Senhor. Pai, nos dá força para vencermos o pecado, os desejos, as tentações. Nos dá sabedoria, conhecimento a respeito de quem é o Senhor, para seguirmos firmes diante dos obstáculos que nos são impostos no meio da caminhada cristã. Ajuda-nos, Deus, como igreja, a nos arrependermos e a ajudarmos um ao outro, meu Pai, nessa caminhada. Nós somos humanos, falhos, pecadores. Esse corpo, Deus, deseja o pecado, as coisas que não te agradam. Mas nós sabemos também, Deus, que há um Espírito dentro de nós que anseia pelas coisas do Senhor. Fortalece o nosso espírito nessa noite. Fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa comunhão com o Senhor. Deus, derrama sabedoria, derrama graça, derrama força sobre a sua igreja, para nós vivermos a sua vontade. Guarda-nos, Pai, livra-nos do mal, e no meio dessa caminhada rumo ao céu, que nada nos pare, que nada nos desanime, e que possamos, em nome de Jesus, aguardar ansiosamente a sua vinda. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Só lembrando, amanhã tem café da manhã aí com a oração. Talvez você vai falar assim: meu Deus, eu não fui a semana inteira, eu vou por causa do café. Irmãos, vem tomar um café com a gente. Ninguém está aqui para ficar te julgando e falar que você vem por causa do café. Se você vir só por causa do café, é benção também. Tem que trazer alguma coisa, então cada um traz uma coisinha aí. Vem orar com a gente 6 horas da manhã. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele assim: você vem? Pela cara dele aí você já viu. Estenda suas mãos para cá assim. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe a sua vida. Vá em paz.